Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só enviar sua pergunta pelo nosso Instagram, @LeandroRuschel. Mas antes de responder algumas das perguntas que chegaram nesta semana, vamos falar sobre os últimos acontecimentos, fazendo então uma retrospectiva dos fatos mais importantes. Bem, foi uma semana muito carregada em termos políticos. Na verdade, a gente vai chegando no final do ano e parece que todo mundo quer resolver a vida, né? E busca, então, fazer tudo o que deixou de fazer ao longo do ano, e vale o mesmo para o establishment político brasileiro, que busca fechar aí alguns capítulos, né? Algumas pontas soltas da política nacional. E aí, em retrospectiva, depois da decisão que foi anunciada na sexta-feira de suspensão das sanções Magnitsky contra o ministro Moraes, os acontecimentos da semana, né, começam a fazer mais sentido. A gente teve a movimentação do ministro Gilmar para blindar os ministros em torno de possíveis processos de impeachment. Depois nós tivemos a votação da chamada lei da dosimetria, que em tese pode diminuir penas das pessoas que foram censuradas, perseguidas, né, dos presos políticos brasileiros, que são centenas já. Nós tivemos a votação da cassação de um deputado de esquerda e de uma deputada da direita, né, o Glauber Braga, que não passou, e também não passou a cassação da Carla Zambelli. E nós tivemos a canetada seguinte do ministro Moraes, anulando a votação que salvou o mandato da Carla Zambelli, e dizendo que não, o mandato não vai ser salvo não. A Constituição não está valendo naquele artigo que determina que a Câmara e o Senado, né, têm a prerrogativa de confirmar a prisão de um integrante de cada casa, e mandou Hugo Motta lá encerrar o mandato da deputada Carla Zambelli, que luta contra uma extradição lá da Itália, e empossar o seu suplente, né? Tratorou então o Hugo Motta. E aí, posteriormente, veio a notícia de que Magnitsky teria caído para o Moraes, e isso, de uma certa forma, pode explicar, né, o seu empoderamento aí em peitar mais da metade do Congresso. E ainda tivemos a busca e apreensão no gabinete do Arthur Lira, uma das principais lideranças do Congresso, e que aparentemente está se movimentando aí contra Lula, né, para capacitar uma candidatura do Centrão, e não está atendendo a interesses do regime. E tomou então um alerta, né, desse regime, do que pode acontecer com ele, assim como outros deputados como Gustavo Gayer, né, que estão sendo aí novamente perseguidos. Misteriosamente, nenhum deputado da esquerda ou do Centrão, que é mais ligado ao regime petista, está sendo investigado por essa questão de emendas ou por qualquer outra coisa, né? São só parlamentares da oposição. Mas eu já fiz na sexta-feira mesmo um vídeo com as minhas primeiras impressões sobre os motivos, né, as especulações aí sobre o que levou o governo americano a fazer esse movimento. Você pode dar uma olhada se você quiser. Agora eu gostaria de concentrar este comentário aqui numa avaliação do pós-anúncio. E nós tivemos uma oportunidade para entender um pouco melhor o cenário político que se desenha com um evento que aconteceu lá no SBT. O SBT está lançando um canal de notícias chamado SBT News, e estava lá, né, todo o establishment, boa parte do establishment político. Estava lá o descondenado Lula, estava lá o próprio Moraes, estava lá o governador Tarcísio, e o Moraes, o que já é absurdo, né? O que um ministro de Supremo vai fazer no lançamento de um canal de notícias, né? É surreal isso, nenhum país civilizado isso pode acontecer. Ministros se apresentando, conversando, agindo como políticos, né? Bom, recentemente o ministro Gilmar Mendes foi inaugurar uma obra lá no Mato Grosso e assim por diante, né? Da entrevista de Jacinto também. Mas enfim, isso é o de menos em relação ao teor da fala do ministro, que ironicamente se apresenta como o principal caçador aí de fake news, né? O cara que vai acabar com as fake news no Brasil. Ele deu a sua volta da vitória lá, agradeceu ao Lula pela atuação, né, para baixar essas sanções. Na verdade, o Lula acho que está apenas devolvendo um favor. Acho que ninguém vai negar, né, que a atuação do próprio Moraes foi fundamental para a eleição do Lula. Mas o ministro basicamente disse o seguinte:
que a verdade foi reestabelecida, sugerindo então que essas sanções foram baseadas em mentiras que foram contadas para o governo americano e que foi uma vitória então da justiça brasileira e do Brasil, da soberania nacional. Só tem um problema, né, com essa narrativa. O comunicado oficial que saiu do Departamento de Estado deixou claro que houve sim uma série de abusos e violações aos direitos, mas que a votação do projeto de dosimetria, que eles chamaram inclusive de um projeto de anistia, era um caminho para sanar esses abusos, a censura e a perseguição política, né? Ou seja, atribuiu a esse passo do governo americano a retirada das sanções. Ou seja, a narrativa do ministro não condiz com o que está falando o próprio governo americano, né? Mas a situação fica ainda pior do ponto de vista do status quo, né, político, porque estava lá o governador Tarcísio com caras e sorrisos, né, e fazendo piadinhas com o descondenado Lula, e quando o ministro Moraes falou isso, né, falou que era a vitória da verdade contra as mentiras, o ministro, ou melhor colocando, o governador Tarcísio, bateu palmas, né? E esse é considerado por muitos como o principal candidato da oposição, o líder da oposição, né? Não é por nada que é o candidato preferido do Centrão para recriar o teatro das tesouras, né, da direita permitida. E daí fica a pergunta, né, que alguém pode fazer para o governador Tarcísio, se ele realmente acredita que a verdade, né, prevaleceu em relação a esses abusos aí, que não seriam abusos, né? Seria apenas a defesa da democracia. Se ele realmente concorda com essa tese, né, de que não há nenhum abuso no Brasil, que o Brasil vive em plena normalidade democrática. Também não estranha, né, porque mesmo depois das prisões em massa lá do Rio de Janeiro, da perseguição sem fim, o Tarcísio estava lá em Lisboa, naqueles converscotes dos ministros com grandes empresários, bilionários, empresas até que são alvo de processos na corte, dizendo, né, que o Brasil vivia aí, se eu não me engano, acho que foi ele que falou, né, uma democracia pujante, né? Então, não estranha muito, mas a gente sempre precisa lembrar das pessoas o que está acontecendo, né? E o que esperar daqui para frente. Muita gente olha com uma certa visão positiva, né? Um certo otimismo, isso que aconteceu, no sentido de a gente ter volta a uma semi-normalidade, com a diminuição da pressão, com a diminuição da censura, com a diminuição da perseguição, e a dosimetria, apesar de ser longe de uma anistia do que seria realmente necessário, já seria um passo, né, já seria melhor do que nada, e a gente teria alguma normalidade daqui para frente. Eu, particularmente, acho muito difícil, né, acho difícil acreditar nisso. Eu creio que o sistema jogou essa migalha aí da dosimetria para manter um status quo de medo, né, de falar, de falta de liberdade política, de censura, que vai prevalecer durante o processo eleitoral do ano que vem, em que até mesmo para concorrer vai ter que ter, né, a aceitação aí desse establishment do sistema. Não creio aí em liberdade de fato daqui para frente, né? Acho que isso é muito improvável. Então, esse foi o principal desdobramento aí, né, dessa decisão, que empodera o regime, empodera o próprio descondenado Lula, de uma certa forma empodera o próprio Tarcísio e, digamos assim, joga por terra qualquer expectativa de grande mudança em relação à criminalização e à perseguição contra a direita brasileira, né? Ainda na sexta-feira, depois de tudo isso, veio a notícia de que a CPI do INSS tinha recebido material lá do banqueiro, né, do dono lá do Banco Master, mas já na sexta-feira veio uma canetada do ministro Toffoli para manter tudo sob sigilo e colocar lá na presidência do Senado esse material. Os próprios integrantes da comissão parlamentar de inquérito não poderiam ter acesso imediato e vai ser um acesso bem burocrático, né? E ali estaria o contrato da esposa do ministro com o banco, o contrato que já ficou famoso, né, pelas matérias que saíram no Globo, incrivelmente, de 3 milhões e 600 mil reais por mês para o escritório da esposa do ministro, diretamente do banco, né? Então, a gente tem uma sinalização de como as coisas devem se consolidar daqui para frente.
Bom, feita essa apresentação inicial, vamos responder as perguntas que chegaram até nós. A anistia foi enterrada? Olha, falando com deputados, senadores, né, acompanhando o cenário político ainda mais agora com a retirada de sanções americanas, acho que não há nenhuma viabilidade para anistia no curto, médio prazo. Senado aprova fim da escala 6x1. O que você pensa sobre? Não, o que eu penso é que basicamente você deveria ter liberdade para contratar, né, ter contratos de trabalho livres. E aí a pessoa define se ela quer ou não trabalhar 6 dias, 5 dias, 4 dias, 3 dias. Isso demonstra gerar um nível de remuneração para os empregados muito maior do que em países ou em sistemas em que você tem vários direitos, né? Mas que no final das contas esses direitos não são seguidos porque eles são impossíveis. É por isso que o nível de informalidade no Brasil é gigantesco. E aí você compara um país como os Estados Unidos, em que não há lei trabalhista, em que não há justiça do trabalho, né, que é outra jabuticaba aí, a remuneração é muito maior, mais de 10 vezes maior do que no Brasil. Um segundo aspecto importante é o seguinte: o que vai acontecer com essa determinação, essa proibição? Você vai ter um custo maior das empresas, esse custo vai ser repassado para a sociedade, as pessoas pagarão mais, vai ter mais inflação, vai ter menos eficiência, mais empresas vão fechar, né? Vai ter menos trabalho. Então, na teoria, tudo parece lindo. Você cria uma série de direitos que são excelentes no papel, mas que são impossíveis de serem colocados em prática, e a gente vive uma sociedade disfuncional em que algumas pessoas vão ter acesso a esse direito, mas várias outras vão perder o próprio direito de trabalhar, né? Então, é basicamente uma forma de você ir piorando sistematicamente a situação e empobrecendo as pessoas sob a justificativa de estar fazendo o inverso, né? No final das contas, é isso que se concentra o socialismo, né? Oferecer o céu e entregar o inferno. Ainda mais num país que nem o Brasil, em que a produtividade é extremamente baixa, né? Não é uma Suécia, que você pode ter até uma escala 4:1, né, e produzir muito. E aí você já quer oferecer direitos, oferecer benesses, sem conseguir criar riqueza antes disso. É o horror. Sobre a dosimetria, é o que temos para hoje? E, na verdade, nem temos ainda, porque foi um projeto aprovado na Câmara. No Senado, a gente já tem alguns senadores ligados ao regime que já estão colocando água, né, na fervura e dificultando essa aprovação, querendo deixar ainda mais restritiva a diminuição das penas. Então, nem é uma coisa que está confirmada, né? Apesar de eu acreditar que no final das contas isso vai sair de um jeito ou de outro. Dosimetria foi uma estratégia do sistema para diminuir a pressão popular pela anistia e manter, né, o seu regime aí de censura e perseguição política. Por que a elite capitalista está permitindo que o PT destrua a economia deliberadamente? Olha, eu não vejo essa elite capitalista permitindo que o PT destrua a economia completamente. Na verdade, ao contrário. Eu acho que essa elite capitalista se coloca como de uma certa forma fiadora do governo para que ele não vá muito além, né? Então a gente está vendo essa elite fazendo pressão para ter o menor déficit público possível, ter uma política monetária que seja de fato técnica, que não deixa não deixa a situação explodir, que é o que o PT efetivamente quer, né? Então é um jogo em que essa elite utiliza o acesso ao poder para benefício próprio, de uma certa forma. O PT não gosta dessa elite, mas atua com essa elite porque precisa do seu apoio. Então é um jogo de uma relação complexa, né, que não envolve um apoio integral de toda a política petista. Mas, de uma maneira geral, a elite, né, capitalista, ou como o professor Olavo falava, metacapitalista, defende governos de esquerda porque são os governos de esquerda que concentram o poder, que vão regular a economia e proteger esses metacapitalistas de qualquer concorrência maior, vão adotar políticas públicas que são favoráveis às suas empresas, aos seus negócios. Então, de uma certa forma, é a maneira dos metacapitalistas terem o acesso ao poder político, porque, por definição, a direita define menos regulação, menos concentração de poder e, paradoxalmente, isso é ruim para
aqueles que já ganharam, né, os seus bilhões, aqueles que já dominam uma parte do mercado. O que esse pessoal quer é exatamente o controle. Trump vai seguir escalando sua pressão na América do Sul até 2028? Olha, saiu um documento recente da nova política de segurança nacional dos Estados Unidos e nesse documento ficou evidente aquilo que a gente já tinha percebido pelos atos, né? Os Estados Unidos tratam agora a América Latina como prioridade na sua política nacional de segurança, diferentemente da política das últimas várias décadas que não colocava muito interesse na América Latina. E a gente está vendo isso de maneira mais efetiva na ação lá na Venezuela, em que é o objetivo de mudar o regime venezuelano, né? Então, sim, me parece que pelo menos pelos próximos 3 anos a América Latina vai ser foco do governo americano. Não seria vantajoso para Flávio Bolsonaro ter como vice na chapa Ratinho, Zema ou Caiado em 26? Eu não acho que isso seja viável, né, o Flávio como cabeça de chapa ou mesmo como vice, porque o establishment brasileiro deixou claro que quer criminalizar completamente o que eles chamam de bolsonarismo, quer retirar do mapa político esse termo, ou mesmo, né, a representação de uma direita mais puro sangue, de uma direita conservadora. O que eles querem é criar uma direita dócil, né, uma direita estilo PSDB, que não incomode o sistema ou que não seja uma ameaça para o sistema. É isso que eles buscarão. E Flávio Bolsonaro não está na lista de alternativas. Nas eleições de 26, a mídia ficará 24 horas por dia atacando a direita? Não, né? Até porque eu acho que a direita terá poucas chances até mesmo de ser candidata nessas eleições. Eu acho que nós vamos ter mais uma onda de censura, mais uma onda de perseguição. Isso não quer dizer que a direita não deva se movimentar e buscar, né, eleger o máximo de representantes, de fato, mas eu acredito que vai ser interessante acompanhar o que essa militância de redação vai fazer, porque a gente está vendo uma divisão aí entre esquerda e essa direita permitida que está sendo conduzida pelo Centrão. E uma direita permitida estilo... uma direita, entre aspas, né, que nunca foi direita, mas uma direita tucana, pode atrair apoio de uma parte dessa militância de redação. A incapacidade de cortar gastos, a incompetência ou a ideologia? O déficit zero era apenas uma piada? Não é falta de capacidade, é ideologia. Você tem que entender que qualquer esquerdista radical tem como propósito a destruição de uma sociedade para conseguir consolidar o poder. Foi assim em todo movimento revolucionário da esquerda, né? Foi assim em Cuba, foi assim na Venezuela, é assim no Brasil. Então, se dependesse exclusivamente desse pessoal do PT, nós teríamos a implosão completa da economia. O problema é que, ao mesmo tempo que eles criam a implosão da economia, eles precisam ter as ferramentas de repressão política. Porque se você implode a economia, mas ainda não tem o controle absoluto das ferramentas de repressão política, a democracia funcionando faz com que você saia do poder. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma. O PT seguiu o plano de destruir a economia, mas ainda não tinha o domínio completo das ferramentas repressivas, né? E acredito, por incrível que pareça, que ainda não tem esse domínio completo, já que é uma divisão no poder entre esquerda e integrantes, ou pelo menos parte do Centrão, que tem, né, acesso aí às ferramentas de repressão. Então a gente fica numa situação que para a esquerda é difícil. Ela precisa promover a destruição, mas não num ritmo, não de uma forma que seja muito rápida, sem que eles consigam dominar completamente a repressão política, né? O regime venezuelano só conseguiu ficar de pé a partir do momento que os chavistas controlaram completamente as forças policiais do Estado, né? Principalmente aí as forças militares. Então, é assim que a esquerda age. Tem como esse país ainda ter conserto com todas as instituições corrompidas, principalmente judiciário? Conserto tem, né? Mas para ter esse conserto é preciso iniciar o processo de alguma forma. E a gente não vê uma massa crítica ainda para uma mudança. Então, a resposta no curto prazo, no médio prazo, não há conserto. Não é só um problema no judiciário, é um problema disseminado na elite brasileira, que de uma maneira geral tem o pior nível moral, intelectual, né, possível. Esse é o grande problema
do Brasil. Então não adianta colocar a culpa num setor ou no outro quando boa parte dessa elite quer mais se aproveitar do sistema de alguma forma, extrair o máximo possível do sistema e rale-se o resto, né? Enquanto tiver a esmagadora maioria de integrantes da elite pensando dessa forma, não há a menor possibilidade. Por que professores, em sua maioria, são de esquerda? Bom, tem uma série de motivos, né? O principal motivo é que os professores são formados em escolas que apresentam uma hegemonia de esquerda e que formam militantes de esquerda. Além disso, né, existe um atrativo maior da esquerda em relação à direita. A esquerda defende como tema central a concentração de poder nas mãos de filósofos, líderes de esquerda. Então, os professores se enxergam com mais poder no ambiente de esquerda porque eles estariam apresentando as diretrizes de como a sociedade deveria funcionar. Já a direita defende a iniciativa individual, a desconcentração do poder, e isso, obviamente, que é menos atrativo para quem trabalha com esse cargo de poder cultural, de poder filosófico, que é ser um professor, né? Então essas seriam as duas motivações principais. Terei que ir embora do Brasil? Olha, já tem muita gente indo embora, né? Eu tenho recebido cada vez mais ligações de pessoas que buscam, né, o nosso escritório para fazer investimentos e ao mesmo tempo falam, olha, estou querendo também sair, você tem como me ajudar nessa parte migratória e tudo mais. É o maior nível de saída, né, desde que a gente está aqui nos Estados Unidos atendendo essas pessoas há pelo menos uns 10 anos. Então é uma decisão pessoal, uma decisão difícil, né, não é tão simples, mas o cenário brasileiro vai ficando cada vez mais complicado, especialmente para quem é honesto, né? Quem busca fazer as coisas da maneira correta, quem busca trabalhar, quem busca aí de fato evoluir, progredir, a prosperidade da maneira moralmente correta, né? Para essas pessoas, a situação brasileira é cada vez mais difícil. Mas essa decisão é uma decisão muito pessoal. Trump quer o petróleo da Venezuela para se livrar da dependência, concorda? Não, acho que a questão vai muito além do petróleo, apesar de o petróleo ser também um aspecto importante. Eu acho que o grande problema da Venezuela é que é um posto avançado para os maiores inimigos dos Estados Unidos, né? A saber, China e Rússia. E o Trump quer uma nação ali alinhada, especialmente uma que tenha recursos naturais, tenha uma posição geográfica importante no quintal dos Estados Unidos. Então não vejo o petróleo como um fator definidor, né? O fator definidor é um apoio político, ter uma nação alinhada ali naquela região e com esses recursos. Bem, muito obrigado aí pela atenção. Se você gostou desse vídeo, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like e envie esse vídeo para o seu grupo de amigos, para o seu grupo da família, para o seu grupo de colegas de trabalho, que a nossa mensagem chega mais longe. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.